muito eu falar isso, a parte de baixo chama-se pálpebra fixa e a parte de cima chama-se pálpebra móvel. Então o que eu vou passar primeiro é a sombra em lápis, olhando para cima. Vocês vão marcar até onde vocês podem ir com a sombra, para que não fique uma coisa exagerada. Então, em toda a maquiagem que vocês vão olhar, que vocês vão ver nesse vídeo, vocês vão fazer exatamente o mesmo passo. Pode fechar o olho. Vejam só, é até onde a gente pode ir com a sombra, para nada ficar exagerado. Esse lápis, ele é dermatologicamente e oftalmologicamente testado e é mineral, ou seja, não existe talco. Então é muito fácil aplicar no olho todinho. E vocês vão ver, inclusive, mais pra frente, outra dica, onde a gente pode também misturar 2 tons. Nesse caso, eu estou passando o chumbo no olho todinho, na pálpebra fixa. Pode abrir o olho. Por favor, levante a cabeça. O que eu vou usar é o lápis marrom sombra da Cosmetique L'Essence. Não esquecendo que a parte de baixo chama-se pálpebra fixa, a parte de cima chama-se pálpebra móvel. Primeiro de tudo, o ideal é você marcar, olhando para cima, você marcar até onde você vai com a sombra. Não esquecendo que esse lápis, ele é mineral, por isso ele é muito macio para ser aplicado. Pode fechar. Aqui eu estou marcando até onde eu posso ir com a sombra. E vejam só que deslizando suavemente, você consegue preencher todinha a pálpebra móvel. É um lápis muito fácil de ser aplicado, inclusive no final vocês vão verificar que nós podemos misturar os tons. Esse daqui, não esquecendo, é um marrom dourado aplicado somente na pálpebra móvel. Aqui eu usei o marrom dourado e nesse olho o chumbo, os dois sendo o lápis sombra Cosmetique L'Essence. O que eu vou usar agora é o lápis preto como delineador de olhos. Vejam só, eu estico bem os olhos, aplicando bem rente a raiz dos cílios, não esquecendo que são lápis bem macio, muito fácil de ser aplicado, não há necessidade de forçar a mão, vocês têm que ir com a mão bem leve, podem ir e voltar, preenchendo bem rente à raiz, como um delineador. Eu vou passar o lápis preto bem rente à raiz, para que vocês fiquem mais seguras do que estão fazendo. Vejam só que eu estou indo como se fosse tracejando, bem devagar, para vocês não borrarem, porque é um lápis muito macio e fica uma maquiagem super bonita na raiz do pelo, encontrando com o delineador de cima, que foi usado o lápis e não um delineador.
O que eu usei foi o lápis preto Cosmetic L'Essence. Bom, nesse olho foi usado o lápis sombra chumbo e o delineador de olhos, lápis delineador, para deixar uma maquiagem mais marcada. Vejam só o que eu vou fazer. Na conjuntiva, olhando lá em cima, na conjuntiva é essa parte de dentro do olho. Eu vou passar o lápis aqui dentro também. Vejam que eu vou marcar mais o olho ainda. Para quem tem muita sensibilidade no olho, o ideal também, olhando para baixo, seria vocês passarem nos dois, tanto na conjuntiva de baixo como na conjuntiva de cima. Vejam que o olho ele vai ficar bem mais marcado, bem mais preto, apenas com lápis de olho, usado como delineador. Por ser um lápis muito macio, não esquecendo que são maquiagens oftalmologicamente, dermatologicamente testados, marcando para ficar uma maquiagem bem mais marcada, passando o lápis preto na conjuntiva. Não há necessidade de vocês passarem na conjuntiva embaixo e em cima. Só passando na conjuntiva da parte de baixo, quando vocês piscarem, o preto já vai para a conjuntiva de cima também, ficando uma maquiagem bem mais marcada. Foi usado o lápis preto Cosmetic L'Essence, não esquecendo que é um lápis muito macio, então é uma coisa bem suave, bem leve. Por favor, levantando a cabeça, vejam que a mesma maquiagem que apenas tinha sombra chumbo, também foi usado o lápis preto, para poder fazer uma maquiagem bem mais marcada. Nesse olho foi usado o lápis chumbo, lápis sombra chumbo, Cosmetic L'Essence. Além da cor chumbo, nós temos a cor pérola, lilás e marrom dourado. Esses 4 tons eu posso usar com o preto como delineador. São cores que combinam. No olho onde eu usei o lápis sombra marrom dourado, eu vou usar a lapiseira Cosmetic L'Essence retrátil. Vejam só que ela sai a ponta e volta a ponta para ser mais fácil de ser aplicado. Macio, a mesma coisa, você vai puxar o olho usando ela como delineador de olhos. E vejam que além de delineador de olhos, vocês também podem usar a lapiseira como sombra. Nesse caso, eu estou usando como delineador dos olhos da pálpebra móvel, onde foi usado o lápis marrom dourado, lápis sombra marrom dourado. Por favor, levante a cabeça, vejam só. Foi usado a lapiseira marrom junto com o lápis sombra marrom dourado, somente na parte da pálpebra móvel. A mesmíssima coisa eu vou usar somente na raiz do pelo e não vou chegar até o final dos olhos. Principalmente para quem tem olhos pequenos, é o ideal vocês fazerem isso daqui. Passarem apenas até onde tem pelo e na raiz do pelo. Vejam só a diferença que dá, que parece que os olhos ficam maior. Só foi passado na raiz do pelo e até onde tem pelo, ou seja, do canal da lágrima até o final do olho. Para aquelas que querem usar um pouquinho, vocês até podem fazer o rabinho do delineador. Esses são os tons da lapiseira: prata,
bege, verde, preto, dourado e marrom. Todas reconhecidas pelo anel. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que, além da utilidade da lapiseira como delineadora, nesse caso a bege, olhando lá para cima, vejam só, para quem tem olhos pequenos, eu vou passar ela na conjuntiva, ou seja, na parte de dentro dos olhos. E eu gostaria que vocês reparassem, apesar de que ser um olho de cada cor, mas, levanta por favor, como os olhos abrem quando a gente passa um tom claro dentro da conjuntiva. Então, a função do tom bege, além de como delineadora, ela também é usada para passar na conjuntiva para poder abrir o olho. Essa foi a lapiseira bege Cosmetic L'Essence. O que eu vou fazer agora é usar o lápis neon Cosmetic L'Essence na cor púrpura. Vejam só, olho fechado, como delineador bem rente aos cílios, na pálpebra móvel, estou deslizando, porque são lápis bem macio, então são fáceis de ser aplicados. Por que que eu vou e volto? Porque eu quero deixar a cor bem mais viva. E não estou apertando, estou deslizando, por isso que eu estou passando mais de uma vez para que a cor fique bem viva. Por favor, olhando para a câmera, vejam, delineador púrpura com lápis Cosmetic L'Essence na cor púrpura. O mesmo eu vou fazer, por favor, o mesmo eu vou fazer, olhando para cima, bem rente a raiz do pelo, somente aonde tem pelo, ou seja, da conjuntiva até o final do olho. Por que que eu passo mais de uma vez? Porque eu quero que fique bem viva, encontrando a ponta de baixo com a ponta de cima. Por favor. Como delineador, eu usei na raiz do pelo, da canal da lágrima até o final do olho, e do final do olho até o cantinho. Mônica, coloca a luz um pouquinho mais de frente ao rosto dela, por favor. Tá ficando só o... Legal. Os lápis Neon Cosmetic L'Essence encontrados na cor turquesa, laranja, verde e púrpura. Vejam que no outro olho foi usado o laranja, correto? No outro olho foi usado o laranja. E eu gostaria de mostrar para vocês que, além de apenas usar como delineador de olhos, nós também podemos usá-lo como sombra. Vejam que ele é bem macio, da mesma forma que foi usado no lápis sombra. Vejam só, eu estou marcando até onde eu posso ir com a sombra. Por favor, feche. Até onde eu vou com a sombra. Vejam lá. E eu vou passando o lápis, usando o lápis como sombra. Por ele ser muito macio, é bem suave que você vai passar o lápis, tornando-a uma sombra.
Vejam só quando eu falei para vocês do delineador que eu passei várias vezes para poder realçar o tom. Olha só, se vocês passam uma vez só, vejam só, ele fica mais suave. Se vocês forçam passando algumas vezes, ele vai realçando a cor. Então é exatamente isso que vocês vão fazer quando usarem como sombra. Passar uma vez só para que ele fique mais suave e depois mais forte. Por favor, usado como sombra e usado como delineador. Foi usado o laranja Neon Cosmetic L'Essence e o púrpura Neon Cosmetic L'Essence. O que eu vou fazer agora é usar o lápis preto para complementar a maquiagem. Por favor, olho fechado. Já tinha sido usado como delineador. O que eu vou fazer? Bem suave, bem rente aos cílios, eu vou passar somente nos cílios, ou seja, do canal da lágrima até o final do olho, eu vou passar o preto, como se fosse um delineador. Esticando bem os olhos, você tem a parte de cima, ficou o laranja neon. E a parte de baixo, rente aos cílios, ficou o preto como delineador. Olhando para cima, se vocês quiserem complementar, vejam só, bem aqui no cantinho, levando um pouco a cabeça, bem aqui no cantinho vocês podem fazer com o olho aberto, ó, eu só vou complementar. Como é um lápis muito macio, é só você tocar, ele já pegou cor. Volta a cabeça, por favor. Na parte de baixo, a mesmíssima coisa. Bem rente aos cílios, somente como se fosse pontilhado, eu estou dando cor, não na conjuntiva, apenas na raiz do pelo. Estou passando o lápis delineador preto para ficar uma coisa bem suave. Por favor, levantando a cabeça. Vejam só, apareceu o laranja neon e bem rente aos cílios o preto. Usado o lápis preto Cosmetic L'Essence. Nesse olho foi usado a cor púrpura neon Cosmetic L'Essence. Vejam o que eu vou fazer, por favor, fecha o olho. Usado o delineador, eu só vou fazer o quê? Eu vou aumentar, ou seja, eu vou exagerar um pouquinho mais, não no começo, o começo fininho. Eu só vou chegar até o final mais exagerado. Percebam que o final dele está um pouco mais largo. E o mesmo que foi feito no olho de lá. Eu vou usar o preto como delineador bem rente aos cílios. Vejam só que vocês não têm a necessidade de usar apenas o preto. Podem usar o lápis marrom também em cima da raiz do pelo, como se fosse um delineador. Vejam só que como eu estou usando apenas na raiz do pelo, então eu estou indo como se estivesse tracejando, para que ele fique bem preto e toda a raiz do pelo pintada. Por favor, olhando para cima, a mesmíssima coisa eu vou fazer no olho de cá. Vou tracejando somente na raiz do pelo, para que fique a raiz do pelo pintado e não a conjuntiva pintada. E não fique um olho marcado, apenas delineado. Somente aonde eu tenho pelo, do canal da lágrima até o final do olho. Vejam só que aonde ficou o delineador usado Cosmetic L'Essence
Neon, cor púrpura.